E aí, seus Marx ou keynesianos, meu nome é Alisson, eu sou um anarcocapitalista e eu vou continuar aqui com a leitura comentada do livro Economia em uma Única Lição, do Henry Hazlitt, e hoje o capítulo é sobre obras públicas significam impostos. É o quarto capítulo do livro, é um livro muito importante, leia. Se você não entende nada de economia, leia, ele é extremamente interessante para você começar a adquirir conhecimento, principalmente sobre a escola austríaca, que é a que tenta eliminar o Estado do máximo de coisas possíveis. Bem, eu quero dar um recado para vocês que eu vou começar a fazer a leitura comentada do Democracia no final de semana. Provavelmente no domingo ou no sábado estará saindo o capítulo da introdução. E como é um livro muito complexo, eu vou tentar fazer um vídeo só por semana, aos finais de semana, sobre o Democracia. E vou continuar aqui com o Henry Hazlitt e aí a gente vai ver o que é que a gente vai fazer. Bom, então como é que o Hazlitt começa esse capítulo? Ele explica o seguinte, ó. Existe uma falácia dentro da economia que é: sempre que tem um problema, o governo precisa gastar para resolver. E aí a gente vê o seguinte: a economia está estagnada, então o que é que o governo faz? Gasta dinheiro. Tem desemprego, gasta dinheiro. Precisa de hospital, gasta dinheiro. E gasta dinheiro, e gasta dinheiro, e gasta dinheiro. Mas de onde é que vem esse dinheiro? Bom, o governo só pode fazer as coisas se ele tributar as pessoas. Tributação significa impostos. Ou seja, ele vai retirar o dinheiro da população para gastar com o que ele acha que tem que ser gasto. E aí existe outro perigo, que é a questão da inflação. Às vezes, o governo não necessariamente precisa cobrar os impostos, aumentar os impostos, porque é ruim, é visivelmente ruim. Quando o governo chega e diz: olha, a gente vai ter que aumentar os impostos sobre tal coisa, todo mundo fica louco, todo mundo fica irado, e é ruim, principalmente para um cara que quer se reeleger daqui a 4 anos. As pessoas vão lembrar. Quer dizer, no Brasil as pessoas não lembram muito, mas elas vão tender a lembrar, principalmente agora que a gente tem a internet. Então, a gente corre um risco muito grande sempre que o governo diz que quer gastar com alguma coisa e não diz de onde vai vir o dinheiro, porque significa que ele vai recorrer à inflação. O Mises, no livro As 6 Lições, explica que a inflação ela é uma política. Ela é uma política muito perigosa porque ela é silenciosa e a gente só percebe os efeitos dela quando já está tudo desabando. Enfim, o que é a inflação? Inflação é o governo imprimir dinheiro. Muita gente considera a inflação que é o aumento generalizado dos preços dentro de uma economia. Bem, não é muito bem assim. É diretamente a impressão de moeda. A consequência disso é o aumento generalizado dos preços. Como é que isso ocorre? Eu tenho R$100, o governo precisa gastar R$10 com alguma coisa. Bem, ele tem duas opções: ou dizer diretamente para mim: olha, eu vou precisar pegar 10 desses teus R$100 para gastar com alguma coisa. Ou então ele pode fazer o seguinte: vai lá, liga a impressora dele e imprime R$10. Só que o que é que acontece? Esse dinheiro, quando ele é injetado na economia e ele passa a correr de camada por camada, de camada por camada, ele vai tirar o valor de todas as outras unidades monetárias. Aqueles R$100 que eu tinha no começo do ano, no final do ano vai passar a valer menos, justamente porque o governo imprimiu esses 10. E é basicamente assim que funciona a inflação. Lembre-se, a inflação é o governo imprimindo dinheiro. A consequência disso é o aumento generalizado dos preços. Quando a gente distingue assim, a gente consegue discernir melhor que a culpa da inflação é do governo, em vez de simplesmente acreditar que é um fenômeno natural da economia, porque não é uma tendência na economia ter uma inflação desse tipo. Geralmente pode acontecer quando a moeda é um metal por causa da mineração, mas é uma moeda muito é uma inflação muito baixa, porque o governo não pode imprimir loucamente simplesmente usando papel, tá? Principalmente porque outras moedas também têm efeitos deflacionários que não faz sentido explicar nisso aqui agora. Bom, agora vamos a um exemplo. O exemplo que o Hazlitt dá é o seguinte: o governo prevê que existe a necessidade de se construir uma ponte em algum local. Então ele diz: olha, eu quero construir uma ponte ali. O governo chega lá e diz: a gente vai construir uma ponte ali. E por que ele faz isso? Porque ele diz: olha, não tem emprego suficiente para as pessoas, a gente tem que gerar empregos, então o que é que a gente vai fazer? Vai construir uma porcaria de uma ponte ali. Agora pare para pensar o seguinte: se aquela ponte fosse realmente necessária, por que é que as pessoas não já teriam pagado para uma empresa privada construir aquela ponte? Então, pode até ser que a ponte seja necessária, mas pode ser também que a ponte não seja necessária o suficiente para que as pessoas paguem alguém para construir aquela ponte. Então o governo, com a sua onissapiência, chega lá e diz: olha, a gente vai construir porque a gente sabe melhor do que vocês próprios o que vocês precisam para viver bem. E isso é um absurdo. Então não caiam nessa ideia, porque sempre que o governo disser que vai fazer alguma coisa, ele só está fazendo isso para manipular vocês. O governo vai dizer: olha, a gente vai gerar empregos. É muito comum a gente ver as pessoas dizendo: o Brasil que eu quero é um país com mais empregos. Bem, de onde é que vai vir esses empregos? Ou eles vão vir
do mercado, então eles vão vir porque o governo gerou. Só que ele não gera de verdade, ele só transfere as coisas de um local para o outro. É como como o Hazlitt fala aqui no no capítulo sobre a vitrina quebrada. Deixa eu ver se é na vitrina quebrada mesmo. Cara, não me lembro agora, mas eu sei que eu falei isso anteriormente nos vídeos, que simplesmente ele faz isso baseado em grupos de pressão. Talvez seja a primeira lição. Ele faz isso baseado em grupos de pressão. Vamos supor que eu tenho uma empresa construtora de pontes, e eu digo para os políticos, olha, vamos fazer o seguinte, se vocês construírem a ponte, me pagando para construir, então eu dou uma grana extra para vocês. E aí é quando ocorre superfaturamento, lavagem de dinheiro e esse tipo de coisa. E isso é o que nós anarcocapitalistas chamamos de corporativismo. Quando uma empresa privada se alia ao governo para tentar controlar a população ou controlar a economia de alguma forma em que eles tenham algum tipo de ganho pessoal. Também você acaba ocorrendo aí um pouco de, qual é a palavra, de ilusão nas pessoas. O governo diz, por exemplo, olha, a gente tem aquela cidadezinha ali, a gente quer os votos daquela população, daquela parte da população, então a gente vai dizer o quê? Vamos construir uma ponte ali. Só que aí a gente entra de novo na questão do primeiro capítulo, o que a gente vê e o que a gente não vê. A gente consegue ver a ponte construída, mas a gente não consegue ver o que deixou de ser construído para a ponte ser construída. Porque o dinheiro que ia ser aplicado ali ia correr na economia de alguma outra forma. Foi isso que eu expliquei no capítulo sobre a vitrina quebrada. O dinheiro não fica parado na economia. Se ele está parado, está ocorrendo deflação. Ou se está guardado no banco, está ocorrendo investimento, porque as pessoas poupam, emprestam, ocorre juros, e as pessoas lucram com os juros. Então o dinheiro nunca fica parado. Se a ponte foi construída, alguém está perdendo alguma coisa para ela ser construída, e em benefício de algum tipo de grupo de pressão, ou em benefício do governo poder dizer que ele é o bondoso, majestoso, que vai fazer coisas maravilhosas para a população. Então não caiam nisso. Sempre que o governo disser que vai gastar alguma coisa, gastar com alguma coisa, se pergunte de onde vem o dinheiro. Se vier de inflação é péssimo, se vier dos impostos é péssimo, e só pode vir desses dois locais. E deixa eu só explicar uma coisa para vocês. A inflação ela é só mais um tipo de imposto, porque você está subtraindo não o dinheiro, não a moeda, mas sim o valor da moeda. E como imposto é roubo, inflação acaba por consequência sendo roubo também. Eu acredito que não tenha mais nada para falar. Deixa eu ver aqui. Tem um roteirozinho aqui. Não tem mais nada não. Eu vou ficando por aqui. Deixem o seu like, se inscrevam. Deixa eu ver aqui pra vocês qual vai ser o próximo capítulo. Eu não sei quando vou gravar. Vai ser impostos desencorajam a produção. Tem um exemplo até bem bom para usar para isso aí. Então se inscrevam no canal, deixem um like e até o próximo vídeo. Não se esqueçam, esse final de semana começa aí o Democracia, o Deus que Falhou. É um livro muito importante para ser divulgado agora, depois das eleições. A gente tem que converter os esquerdistas em anarcocapitalistas. E é isso aí. Valeu, falou, fui.